Quando Hitler disse que ia criar um Reich para durar 1000 anos, e durou 12, e acabou, vamos dizer, com a destruição de vários países, do país dele mesmo, tá certo? Isso significa que é um poder ilusório. É um poder de fazer confusão, claro, mas não o poder de fazer o que quer fazer. A ação eficaz é aquela que realiza o que queria realizar, não uma outra coisa qualquer. Não é isso? Então, a não ser que você esteja, como é que se diz, disposto a aceitar as duas possibilidades. É um negócio do Freud, né? Flectere neque superos aqueronta movebo. Quer dizer, se eu não puder abalar os céus, abalarei o inferno. Falei, bom, tanto faz para você? Se tanto faz, você aceita as duas possibilidades, então tudo bem. Mas isso significa que o curso da ação não está nas suas mãos. Você está dando um tiro no escuro. Hitler também previu isso. Ele disse, ou vamos impor aqui este poder germânico a esta área do universo, ou então vamos acabar. Você topa as duas possibilidades? Topa. Então, significa que você não decidiu nada. Um estudo interessantíssimo seria você fazer a comparação, vamos dizer, da estratégia de Hitler e da estratégia de Stalin. Porque a de Hitler fez um forrobodó desgraçado, mas não conseguiu nada. E a de Stalin, muito mais discretamente, conseguiu tudo o que queria. Inclusive pelas vias as mais antagônicas e imprevisíveis. Então, você vê, Stalin, nesse sentido, tinha muito mais poder do que Hitler. As situações criadas por Stalin prosseguiram vigentes muito tempo depois da morte dele. E as ideias e propostas dele ainda estão presentes. Então, eu digo, este cara tinha poder, o outro não, o outro só fazia barulho. E se você levanta então esse problema do sujeito da história, você precisa ver que muitos livros de história têm um título puramente metonímico. História do Brasil. Bom, existe um agente chamado Brasil, um agente autoconsciente capaz de tomar decisões e agir no mundo, atuar no mundo? Claro que não existe. Existe um território, lá dentro existe um monte de gente, tá certo? Às vezes, até o fim do período colonial, essas pessoas e grupos estavam completamente isolados uns dos outros, portanto não tinham ação comum nenhuma. Então você falar em história do Brasil é metonímico. Você está dizendo a história do que se passou num território chamado Brasil. Não é isso? Então não é a história do Brasil. Agora, se você diz vida de Stalin, opa, aí sim, história de Stalin existe, história de Napoleão existe. Então, você vê aqui, no fim da guerra, apareceu, nos estudos de política internacional, a doutrina Morgenthau, de que os agentes do processo histórico são os estados. Então, até essa doutrina ainda tem influência até hoje. Você vê até hoje gente analisando ações dos líderes políticos como se fossem expressões diretas de um interesse nacional, do interesse estatal. Então, essa análise sempre deu errado. Em primeiro lugar, porque o Estado não é agente de coisa nenhuma. O Estado é uma estrutura abstrata que é preenchida por pessoas. E essas pessoas, por sua vez, representam determinados grupos que combinaram certas coisas e que estão agindo de maneira coerente dentro, né, do Estado. E é a esses interesses que você tem que se reportar e não a um abstrato interesse nacional. O interesse nacional, frequentemente, é apenas um pretexto que os indivíduos usam para lutar pelos seus próprios interesses ou pelo interesse da sua correola. Então, o verdadeiro poder, a verdadeira fonte da ação não é jamais o Estado e não é jamais o governo, mas sim grupos humanos concretos que o ocupam. Quando eu digo grupo humano concreto, quer dizer um grupo de pessoas que sentaram, conversaram e combinaram. Não é uma mera convergência abstrata de interesses, porque eu posso ter convergência abstrata de interesses com um sujeito que eu nem conheço e eu acabo pisando no calo dele sem perceber. Quer dizer, para que exista, vamos dizer, um interesse objetivo, é preciso que as pessoas sentem e decidam o que vão fazer. Tá certo? Então,
Em vez de você falar do Estado, fala, não, vamos ver quais são esses grupos que se reuniram, conversaram e têm planos em comum. Isto sim, esses são agentes, tá certo? Frequentemente, vamos dizer, esses grupos, eles não vão coincidir com os nomes dos partidos em disputa. Porque o que é um partido? Tá certo? Um partido é apenas um elemento da ordem formal existente. Quer dizer, a lei reconhece a existência de uma organização chamada partido, e daí os indivíduos entram nesse partido, mas não quer dizer que o partido em si mesmo tenha interesses. Um partido pode mudar 180 graus a sua política. Um partido de esquerda pode virar de direita e vice-versa. Por que acontece isso? Porque eram outras pessoas que estavam lá querendo outras coisas. Tá certo? Então, o estudo dessas coisas ele tem que sair dessas, vamos dizer, dessas abstrações, desses nomes genéricos, e se voltar para a investigação de quais eram os grupos humanos efetivamente envolvidos no processo. Por exemplo, quando as pessoas dizem, a maçonaria domina o mundo ocidental. Eu falei, você não tem a menor ideia do que é maçonaria. A maçonaria é um saco de gatos. As pessoas vão lá dentro e discutem. Portanto, lá dentro existem grupos em disputa. São estes grupos os verdadeiros agentes. A maçonaria é um meio, é um canal por onde estes grupos acabam exercendo a sua influência. Tá certo? Do mesmo modo que você falar Igreja Católica, não é isso? Eu digo, olha, se você estudar a história dos concílios, você vê que às vezes as divergências lá dentro eram tão grandes que chegava a crime de morte. Esse indivíduo representava o interesse da igreja, entre aspas. Eles achavam que sim, mas na verdade é o interesse de um determinado grupo que estava lutando para dominar aquele canal, aquela instituição, etc. Os nomes das instituições são enormemente enganosos. Para haver uma ação, é preciso haver não apenas uma convergência objetiva de interesse, mas é preciso haver um diálogo e um plano comum. As coisas não acontecem assim, sem mais nem menos. Por exemplo, quando o indivíduo fala, né, fulano representa os interesses da burguesia. Então, tá bem, então você vai me mostrar que os burgueses se reuniram, discutiram os seus interesses, chegaram a uma conclusão e decidiram que iam pagar o seu fulano para representá-lo. É possível uma classe social fazer isso? Eu digo, nunca. Quantas pessoas compõem a burguesia? São milhões. Eles não podem se reunir. Então ninguém representa os interesses da burguesia. Pode representar o interesse de um certo grupo de burgueses, às vezes contra outro, ou contra um outro grupo qualquer. Tá certo? Então tudo isso aí é o abstracionismo, é você pegar nomes de conceitos abstratos e hipostasiá-los, personificá-los como se eles fossem agentes reais do processo. Isso é assim, é um auto-engano, é uma hipnose, porque a pessoa acaba vendo esses grupos. Ela cria um esquema de tipicidade, um tipo ideal, né? E em seguida vê esse tipo ideal agindo. Né? E, evidentemente, isso aí leva, vamos dizer, a erros monstruosos, mas erros que têm um poder de persuasão hipnótica. Não é isso? Você, quando você vê esse pessoal da esquerda hoje discutindo os blogs de direita, eles acreditam que esses blogs representam a burguesia. Mas, na verdade, o dinheiro da burguesia vai para eles. Quando o meu pobre bloguinho, Mídia Sem Báscara, recebeu dinheiro da burguesia? Nunca. Quando que eu conversei com algum burguês para saber o que ele queria que eu dissesse? Nunca na minha vida. Tá certo? Então, é uma espécie de sociologia invertida, onde as identidades de classe dos indivíduos aparecem trocadas. Tudo isso é uma alucinação, evidentemente, mas essa alucinação, por sua vez, ela se torna um fator real na dinâmica da ação, porque você ajunta um grupo de pessoas que acreditam naquilo e que age em consequência. Assim, a Igreja Católica e o movimento revolucionário, nessa acepção específica, são sujeitos da história, mas não São Francisco nem Lenin. Tá certo? Então, o certo não é a Igreja Católica, o papado.
Quer dizer, o Papa é um indivíduo que tem lá suas convicções e ele tem um certo poder sobre um certo número de pessoas e, às vezes, ele consegue controlar a igreja e fazê-la agir no sentido que ele quer, outras vezes não. Então, o certo aqui, a expressão correta, eu mesmo usei a igreja católica, mas está errado. O certo é dizer o papado. O poder realmente decisivo a longo prazo é de ordem sacerdotal ou intelectual. Essa é a coisa mais óbvia do mundo, quer dizer, que somente esses têm uma influência de longo prazo.